Dando sequência à nossa série de exposições na primeira carta de João, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. A primeira carta de João, capítulo de número 2. Primeira de João, capítulo 2. Nós leremos o verso 15, o verso 16 e o verso 17, apenas essa porção da Escritura. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura, independente da sua tradução. Eu utilizarei a versão Nova Almeida atualizada, mas caso você tenha uma outra versão, eu gostaria que você acompanhasse a leitura e comparasse se há alguma palavra diferente, se há um sentido diferente que foi traduzido, assim ampliando o entendimento melhor do texto. Está escrito assim na palavra do Senhor: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus eterno, nós estamos diante da Tua palavra e nós Te damos graças porque a temos. Te damos graças porque até aqui nós pudemos ouvi-la, lê-la, e o Teu Espírito aplicou a Tua palavra em nosso coração. Mas agora nós estaremos meditando na Tua palavra. A Tua palavra será exposta e nós rogamos, Senhor, que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento. Sem a iluminação do Teu Espírito nós não entenderemos com o nosso coração. É possível que entendamos com as nossas mentes, mas não com o coração. Por isso nós rogamos, na dependência do Teu Espírito, que entendamos o sentido do texto e o Teu Espírito aplique estas verdades eternas ao nosso coração, para que não venhamos mais a pecar contra Ti, mas andar em retidão e justiça, como é o Teu desejo para os Teus filhos. Pedimos isso no nome precioso de Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, esta carta ela é extremamente valiosa. Nós temos sido muito abençoados com as exposições sequenciais e agora nós chegamos em um trecho que tem muito a nos ensinar. Fala acerca do mundo, fala acerca de um sistema em trevas, fala acerca de uma cultura nefasta que ensina valores contrários à palavra do Senhor. Todos os dias nós somos bombardeados com pensamentos, com valores e comportamentos que são antagônicos à vontade do Senhor para a nossa vida. Nós somos todos os dias ensinados a pensar, a viver, a agir, a sentir como o mundo. Somos ensinados e muitos de nós assimilamos e até aprendemos esse ensinamento. Alguns de nós rejeitamos esse ensinamento. O Evangelho segundo o mundo é pregado dia após dia em nosso contexto. Ele pode ser resumido na idolatria por fama, por dinheiro, por prazeres. Geralmente essa é a definição tradicional que nos trazem. O que é o mundo? É a idolatria por fama, por prazeres e por riquezas. Todavia, ele é totalmente enganoso, é um evangelho falso. E entenda evangelho como notícias, só que boas notícias falsas, que nos ensinam que a partir deste evangelho segundo o mundo nós seremos plenamente felizes. Mas como eu disse, ele é enganoso, ele nos mostra uma coisa e na verdade é outra. E isso já existia nos dias de João. Nos dias do apóstolo João, o mundo já bombardeava a vida dos crentes. E esse trecho, assim como ensinou os primeiros crentes do primeiro século, nos ensinam até hoje. Por isso o tema da nossa mensagem é como o mundo te engana. É bom saber como nós somos enganados, para que não caiamos duas vezes no mesmo buraco, não é verdade? Então acompanhe a leitura da palavra do Senhor a partir do verso de número 15. João escreve assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra mundo aqui é a palavra cosmos no grego. E a ideia aqui, dependendo do contexto, significa a criação, significa todos os planetas, todos os astros, estrelas.
Mas nas Escrituras, mundo tem também um outro sentido, e é este sentido pretendido pelo apóstolo João. O mundo, no caso do texto, é a ideia de um sistema mundial em trevas, é a ideia de um sistema que nos ensina aquilo que é contrário à vontade de Deus revelada em sua palavra. João, ele diz que nós não devemos amar o mundo. E durante a pandemia, meus queridos irmãos, foi o momento onde que nós mais vimos os crentes amarem o mundo, porque todos eles tinham medo de morrer, tinham medo pavoroso de morrer. Muitos fizeram o céu aqui, e por isso eles tinham muito medo de se desprender deste mundo terreno. Muitos não queriam ir para o Pai. João está falando assim: tem uma perspectiva de eternidade, não amem isso aqui é bom, mas o que o Senhor tem para nós é maravilhoso, é eterno, é duradouro, é perfeito. Mas ele não diz somente não amem o mundo, ele diz também não amem as coisas que há no mundo. As coisas que contrariam a palavra de Deus estão presentes nesta criação, neste mundo caído. Então ele vai falar: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Muitos de nós, crentes, os evangélicos, em muitos momentos interpretaram a palavra mundo como tudo que está à nossa volta. Por exemplo, a cultura, a música, as artes, tudo que permeia o nosso mundo, somos permeados por uma cultura, tudo isso é extremamente caído, diabólico, não há proveito nenhum nessas coisas, né? Todavia, nós já estudamos sobre isso e vimos que a cultura é possível identificar graça comum na nossa cultura, ainda que seja uma cultura caída, há aspectos de graça do Senhor. E para isso, você entender melhor, eu convido você que está anotando a anotar uma exposição que o pastor Roberto Mariotto fez aqui, acredito que há uns 2, 3 anos, sobre o mandato cultural. Uma mensagem extremamente valiosa para você aprender como distinguir a nossa cultura, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Fica a recomendação, você coloca no YouTube mandato cultural IPB Eclésia, certamente você vai ser muito abençoado. Mas João, ele está falando: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui há uma inquietação da nossa parte. Como assim? Aquele que ama o mundo... Desculpa, eu não tinha passado aqui o versículo e talvez você esteja sem a sua Bíblia. Aqui grifado, eu estou no terceiro grifo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João está querendo dizer isso? Aqueles que amam, que se entregam ao mundo, o amor do Pai não está nele. Qual a consequência, qual a conclusão lógica disso aqui? O amor de Deus é manifestado ao enviar Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. E assim somos justificados. Aqueles que creem e depositam a fé no Filho de Deus e o seu sacrifício vicário, eles são justificados. E a manifestação experiencial, tácita, aquilo que nós experimentamos sobre essa salvação é a nossa santificação. Você quer ver que alguém é salvo? Olhe para a vida dele. Se alguém que almeja e deseja, vive para ser mais santo, mais parecido com Jesus, ali há uma veracidade da sua conversão. Caso contrário, uma pessoa que diz crer, mas a sua vida não tem busca por santidade, pode ter certeza que ou ele se equivocou, ou ele está dizendo uma mentira para você. Na verdade, não há como um salvo não buscar a santidade. Todos aqueles que foram alcançados pela graça, justificados pela fé, a obra visível do Espírito Santo é a santificação. É o engajamento com o reino de Deus. Ele se envolve com o reino de Deus e ele busca a santidade, ele busca se parecer com Cristo, porque nós não fomos salvos somente para ir para o céu. Nós fomos salvos e o céu é implantado em nós, o desejo pelo céu é implantado em nós, e nós almejamos o céu, que é a nossa pátria celeste. Portanto, o que João está querendo dizer aqui: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É visível, aqueles que se apegam ao mundo, eles não vão se apegar às coisas de Deus, eles não amam o Senhor, eles amam o mundo, as coisas desta terra e o mundo caído e todas as suas consequências. Então João está falando assim, não amem isso aqui. Vocês que são crentes, ele está se voltando para crentes, não amem este mundo aqui, nem as coisas que aqui estão, não se apeguem a estas coisas, isso aqui é passageiro, isso aqui é terreno. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Busque a santificação. Você que é amado do Senhor, deseje ser como o Senhor. E aqui é uma implicação, ou melhor, uma aplicação para nós. O mundo não pode lhe dar o que você precisa. Essa é a nossa primeira lição. O mundo não pode lhe dar o que você precisa. Eu estou
estou bebendo bastante água porque eu estou com sede. Mas imagine que alguém está morrendo de sede e ele está diante da praia ali do Itararé. Vou falar de São Vicente porque é a minha cidade que eu gosto. Então, eu estou ali na praia do Itararé, alguém está morrendo de sede, está diante da praia do Itararé, e vê aquele marzão lindo, e fala, é água. Água mata a sede. Então a pessoa começa a beber daquela água, e olhando para aquilo ali, parece que realmente, parece ser aquilo que vai matar a sede, parece ser uma água que mata a sede, e a pessoa começa a beber daquela água salgada, e bebe, e bebe, e bebe, e a sede não acaba, e continua bebendo, e a barriga está inchada, e a sede não acaba. E aí ela passa a se desidratar, porque a água é salgada e começa a desidratar. Então aquela sede não passa e ela vai te matando aos poucos. Vai te matando aos poucos. Assim é o mundo. O mundo oferece algo que parece que vai nos satisfazer, mas nós mergulhamos nas suas promessas. E quanto mais cavamos, mais nos mergulhamos no mundo e aquilo que ele promete, nós nunca estamos satisfeitos. E a consequência final é a morte, Nós fomos feitos para amar a Deus, e a nossa satisfação só se encontra quando nós identificamos isso, não mentalmente, não apenas mentalmente. Muitas vezes nós sabemos que é isso, mas o nosso coração não entendeu. Então, nós não entendemos com o coração. Aqui é um grande problema entender somente com a mente, porque a mente, ela pode concluir coisas plausíveis, mas fé que não é vivida, não é uma fé crida. Vou repetir, uma fé não vivida não é uma fé crida, não está no seu coração. Portanto, o mundo ele não pode te dar o que você precisa, mas o Senhor, sim, Ele pode dar, é Ele o que você precisa. O Senhor Jesus diz, venha e beba de graça, da água da vida. Nós temos onde nós nos satisfazer, que é na pessoa de Cristo Jesus. O mundo não pode dar o que que nós precisamos, mas o Senhor pode dar. Sacia a sede da sua alma na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, e aí sim você será satisfeito. Ele pode dar o que você precisa, Ele pode dar sentido para a sua existência, pode dar vigor para a sua alma, pode curar suas feridas, pode te libertar do pecado e pode te apontar, te direcionar, colocar os seus olhos naquilo que é precioso e eterno, que é Ele na eternidade, para todo sempre. O texto continua dizendo assim, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Esse segundo verso aqui tem várias implicações, várias lições para nós. Primeiramente ele diz assim, porque tudo o que há no mundo, ou seja, tudo que está presente neste mundo. Aqui ele está querendo dizer que a satisfação dos desejos naturais do nosso corpo, nós nos satisfazemos por essa criação. Ele diz assim, desejo dos olhos, desejo da carne e soberba da vida. A palavra desejo aqui tem um sentido de neutralidade. Todos nós temos desejos, é inato a nós. Temos desejos, por exemplo, para se alimentar, para matar a nossa sede. Temos necessidades que fazem parte do nosso ser. Você pode pensar uma série de necessidades, mas ele conecta desejos a outras coisas aqui, que estão pertencentes ao mundo. Como eu disse, o desejo é algo neutro, ele não está falando que é bom nem mal, mas quando mal aplicado, aí é negativo. Veja só, os desejos da carne. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você tem fome, você deseja comer algo, e para matar sua fome. Isso é ruim? Isso é mal? Esse desejo de matar sua fome é ruim ou é bom? É bom, o Senhor te conferiu esse desejo. É bom a gente saber que estamos com fome, assim nós procuramos alimento. Todavia, quando nós somos induzidos pela nossa natureza pecaminosa, aquilo que é bom se torna mal. Saciar fome se transforma em gula. É algo ruim. Apetite sexual, você foi concedido com esse privilégio de ter apetite sexual. Isso é bom, porque você, dentro de um casamento, você vive para procriação. Isso é uma bênção do Senhor. Todavia, quando inclinado para a nossa natureza pecaminosa, se torna mal, se torna imoralidade. Ou seja, o que ele está querendo dizer?
todas as vezes que nós sujeitamos os nossos desejos, não à vontade de Deus, mas à nossa natureza pecaminosa, e aquilo que o mundo propaga, isso é errado, isso é mal. Vou te dar alguns exemplos aqui. Gênesis capítulo 3, verso 6, é a descrição perfeita para nós compreendermos esse verso. Nós lemos assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, aqui nós vemos o desejo da carne. Ela teve desejo de se apropriar daquilo para comer, para se alimentar, certo? Todavia, o texto continua, diz assim, que era aquele fruto era agradável aos olhos, era o desejo dos olhos. Ela viu que era bonito, ela contemplou aquilo ali. E também nós podemos ver, há coisas que os nossos olhos contemplam que é extremamente belo. Nós lemos as escrituras com os nossos olhos, nós enxergamos as coisas que o Senhor fez, nós conseguimos enxergar o nosso próximo. Todavia, os olhos também podem nos levar à cobiça, pode nos levar ao adultério, pode nos levar até ao assassinato. Todo aquele que se ira contra seu irmão, no seu coração, já cometeu um assassinato. Mas também fala sobre a soberba da vida. E aplicando o 3º capítulo de Gênesis, vemos que a mulher, além dela ver que aquilo ali era bom para comer, era agradável aos olhos, tinha uma outra conotação. E a árvore era desejável para dar entendimento. Então tomou o fruto e comeu. Aqui é a soberba da vida. Ela viu que aquilo ali poderia conferir a ela aqui nessa existência. E isso é presente em nossos dias, como, por exemplo, o mundo ensina que nós devemos nos orgulhar das nossas posses. Nós devemos ter uma elevada posição social, devemos ser famosos, benquistos, devemos ser conhecidos pela nossa inteligência, nossa sabedoria, nossa intelectualidade. Todavia, tudo isso aqui é soberba da vida. Tudo isso aqui não procede do Pai. O que procede do Pai é a pessoa, o exemplo perfeito, Jesus Cristo. Veja só, o desejo dos olhos, o desejo da carne e a cobiça da vida, quando nós estamos diante deste que procede do Pai, Jesus Cristo. Ele não tinha orgulho das suas posses. Ele disse assim: eu não tenho, eu sou filho do homem, o filho do homem não tem onde deitar, ele não tem onde reclinar a sua cabeça. E muitas vezes nós somos encantados pelo evangelho do mundo. Nós queremos ter onde reclinar a nossa cabeça. Muitas vezes nós não queremos imitar a Cristo. A posição social de Jesus, ele era conhecido como filho de carpinteiro, e muitas vezes nós estamos lutando pela aprovação da sociedade. Aquele fulano ali, ele é engenheiro, então você se esmera na universidade para conseguir o canudo, mostrar, uma vez eu trabalhava em um lugar que a mulher se identificou, eu sou advogada tal. Eu falei, não, seu nome só, eu não preciso conhecer a sua profissão, só precisava do nome. Ela precisava de uma autovalidação a partir daquilo que ela fizesse. Mas o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele não se identificava como alguém superior, porque tinha um título acadêmico ou uma posição diferente na sociedade. Ele era o filho de José, o carpinteiro, assim que ele era conhecido. A linhagem de Jesus, ele poderia, eu sou da tribo de Judá, mas ele não faz isso. Nós não vemos Jesus em nenhum momento fazer isso. Na verdade, identificam ele como aquele que veio de Nazaré e questionam, pode ver alguma coisa lá de Nazaré? Porque não é, são os caipiras ali da Galileia. Algo bom vindo de Jesus. Ele não tinha apreço pela essa vida. A fama, Jesus não era tão famoso assim, não pelo menos aos moldes como muitas vezes nós desejamos. Ele era conhecido por ser amigo de pecadores e publicanos, essa era a fama dele. Ele estava com aqueles que eram menos enxergados ou queridos pela sociedade. Ele não nutria um desejo pela fama, pelo reconhecimento. Certamente Jesus não teria Instagram e não teria tantos seguidores no Instagram, porque ele não vivia para isso. Ele se preocupava com a vida ao agora. Intelectual, ele nunca nutriu esse desejo de ser um grande intelectual. Na verdade, ele diz, como o Pai me ensinou, eu digo essas coisas. Ele aponta a fonte. Ele fala, eu sou o meio, eu sou a exegese, eu sou a exata expressão do ser de Deus. Tudo que chega aos seus ouvidos procede do Pai. Ele não se julgava ser um grande intelectual, não era o desejo dele. E muitas vezes nós somos encantados pela soberba da vida. E por fim,
Jesus, ele não era nada obstinado, ele não era teimoso. Lá diante daquela oração terrível, que ele agoniza com gotas de sangue antes de ser crucificado, ele não se demonstra obstinado. Ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade dele era fazer a vontade do Pai, e ele tinha fome de fazer a vontade do Pai. O mundo não nos dá o que promete, tudo isso é ilusão. O exemplo da vida de Jesus tem que nos ensinar, para nós não sermos induzidos para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, e é ensinado todos os dias em nosso mundo. A segunda lição que nós aprendemos é que o mundo não pode lhe dar o que promete, ele não pode nos dar o que tanto ele promete. O pecado, ele pode ser divertido, sedutor e atraente, pode encantar os nossos olhos, pode encantar a nossa carne, pode elevar um certo orgulho em nosso coração, mas não pode ser alcançada a satisfação por meio disso. O pecado leva a consequências terríveis. Quando eu era menino, eu gostava muito de passarinho, e tinha um vizinho meu que ele tinha eu não sei se é esse o nome, mas ele falava assim, era um batê, era uma gaiolinha, tinha uma portinha assim, e colocava uma frutinha ali, e a gente pendurava esses batês ali na parede grande ali do quartel, ali no 2º Bio, aqui em São Vicente, e ficávamos esperando. Acordava cedo, domingo de manhã, e ficava ali esperando. Eu tinha um azulão, eu gostava muito de passarinho, falei: quero um outro azulão, vamos ver se aparece um aqui, e ficava ali com o batê. Então eu fazia essa armadilha, colocava ali uma frutinha e ficava esperando o passarinho entrar ali e comer aquela frutinha. Quando ele entrasse, ia fechar a portinha, eu pegava o passarinho para mim. Só que só peguei pardal, então eu não consegui o meu azulão. Todavia, aqui é uma lição para a gente. Assim é o mundo. O mundo, Satanás, ele sempre tem uma armadilha para nós. Então, ele tem uma gaiolinha feita na medida para cada um de nós. Cada um de nós tem uma gaiolinha feita pelo diabo, e ele sabe que você pode cair ali. Então ele faz essa gaiolinha e ele coloca uma promessa ali dentro, e você fica olhando, você fala: será que eu entro? Será que eu entro? E muitas vezes você entra, e aí ele fecha, e você fica aprisionado naquele pecado. Cada um de nós tem uma gaiolinha feita pelo diabo. A gaiola é o mundo, lá dentro é o pecado, e você é muitas vezes atraído pelo pecado. Posso colocar uma outra ilustração: um peixe quando é jogado um anzol preso a uma isca, ele não vê o anzol, ele só vê a isca. Só que quando ele percebe, já é tarde demais, já tem um anzol preso na boca dele. E eu vi já alguns peixes sendo removidos, e alguns pescadores mostraram: olha quantas marcas, esse aqui já teve várias vidas, várias marcas de cicatrização, porque teve vários furinhos que ficaram ali, vários furinhos naquele peixe, várias vezes que ele fugiu. Com isso eu estou querendo dizer que muitas vezes a gente vai conseguir sobreviver, a gente vai conseguir sair daquele pecado, da isca que foi lançada, mas nós vamos carregar marcas, e carregar marcas não é legal. Carregar marcas não é legal. Por isso, observe o que está nos ensinando este texto: o mundo não pode lhe dar o que promete. Mas como nós vencemos as armadilhas do diabo lançadas nesse mundo? Vamos voltar para Jesus de novo, porque ele nos ensina. Jesus, lá em Lucas capítulo 4, ele é tentado com os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. O diabo vai lá e apresenta essas 3 coisas para ele. Primeiramente, nós vemos no verso de número 3, Satanás diz assim: mande que estas pedras se transformem em pão. Jesus estava com o quê para querer pão? Fome. E ele rebate com a palavra do Senhor. Mas aí o Satanás fala: bom, ele rebateu usando a escritura, eu vou ter que usar uma outra estratégia. Vamos usar então o Satanás ali no conselho com seus demônios, falando: bom, vamos tentar de uma outra forma. Já que o desejo da carne não deu, vamos ver o desejo dos olhos. Talvez ele caia. E aí sim, nós vemos no verso 5 do capítulo 4 de Lucas: lhe mostrou todos os reinos do mundo, se prostrares diante de mim, te darei todos esses reinos. Falou: olha, observe, desejos dos olhos. Jesus rebate essa tentação usando o que de novo? A palavra do Senhor. E aí tem a terceira tentação. Bom, o desejo da carne, o desejo dos olhos, só ficou faltando uma. Aí Satanás olhou para
para um outro demônio e falou: bom, vamos utilizar aquela última, talvez ele caia nessa, né? A soberba da vida. Então ele diz assim: jogue-se daqui, porque está escrito aos teus anjos, e ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. Colocou lá no pináculo do templo, fala: se lance daqui, os anjos vão te pegar. Usa a posição que você tem. Você é o filho de Deus. Se é filho de Deus, faça isso. E aí Jesus vai utilizar novamente as escrituras. Porém está escrito, e aí ele sempre complementa, demonstrando que a única forma de nós vencermos as armadilhas colocadas pelo diabo é pelo conhecimento da palavra de Deus. Não somente conhecer, mas obedecer. Como eu disse, verdade crida é verdade vivida. Não basta conhecer, tem que praticar, tem que viver. Portanto, meus irmãos, o mundo não pode nos dar o que promete. Ele não pode lhe dar o que promete. Mas o Senhor, aquele que promete, ele cumpre. O texto conclui assim: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Há algumas implicações aqui. Essa farsa, ela passa. Todavia, aquele que faz a vontade de Deus, continuadamente, é esse o sentido da palavra, o verbo que está lá no grego, você faz a vontade de Deus continuadamente, você permanecerá continuadamente também. Então, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. A obra de Cristo é eficaz e duradoura porque ele obedeceu à vontade do Pai. E devemos olhar para Cristo Jesus como exemplo, para fazer a vontade do Pai e assim vencermos o mundo. Uma das histórias mais tristes da Bíblia é a história de um homem chamado Demas. Não Dimas, do Racionais. Demas. Demas, ele é citado na Bíblia somente 2 vezes. Primeiramente, nós vemos lá em Colossenses, quando Paulo, ao escrever a carta, ele coloca ao lado de um outro grande vulto da história do cristianismo, que é Lucas. Então, ele está mandando saudações ali na conclusão da carta, e ele manda uma saudação para Demas, possivelmente um trabalhador incansável, alguém engajado na obra do Senhor, alguém que amou o Senhor. Mas, talvez a última carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, nós vemos que a história de Demas foi muito triste no final. Nós vemos que no verso de número 4, no capítulo 4, verso 10, nós vemos que Demas, ele amou mais o presente século, ele amou o mundo, ele abandonou o apóstolo Paulo. Ele se deslumbrou com esse presente século, ele se deslumbrou com os manjares que o mundo oferece, e ele abandonou o Senhor. Ele abandonou o Senhor. Ele amou aquilo que era passageiro. É um tolo. Amou aquilo que é passageiro e trocar aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. É como você trocar. Você se recorda, você que é da década de 90, que antigamente vinha um chicletinho e vinham uns anéis de plástico? Você lembra dessa época? Vocês lembram? Vocês se entregam. E esse anelzinho de plástico aqui é a mesma coisa você falar: eu quero um anelzinho de plástico, eu quero esse anelzinho de plástico. Mas se alguém me oferecer um anel de ouro, eu não quero, eu quero continuar com esse anelzinho de plástico. Ele é uma porcaria, mas eu amo tanto ele. Percebe a incoerência daqueles que amam o mundo mais do que aquilo que o Senhor nos oferece, que é eterno? Portanto, meus irmãos, não amem o mundo, nem aquilo que há no mundo, mas amem o Senhor, amem fazer a vontade do Senhor. Demas, ele trocou a eternidade gloriosa por prazeres enganosos, por prazeres passageiros. Não faça isso. Essa é a nossa última lição. O mundo não pode lhe dar o que durará. Porém, aquele que faz a vontade do Pai, este permanece para sempre. Vamos utilizar alguns exemplos. Eu queria que você observasse alguns contrastes entre os desejos do mundo e o desejo de Deus para a nossa vida. E você ouvisse com fé e comparasse a sua vida como ela está. Desejos do mundo: o foco está em mim. Vontade de Deus: o foco está nele. O desejo daqueles que estão no mundo é olhar para si mesmo, é se vangloriar, é aquilo que nós chamamos de egolatria. Ele ama, ele se idolatra, ele pensa mais em si mesmo do que qualquer outra coisa. Ele sempre olha para o próprio umbigo. Mas aquele que deseja as coisas do alto, ele olha para o Senhor. Os olhos dele estão no Senhor em todo momento. Os desejos do mundo: acumule o máximo de dinheiro possível, seja rico, próspero,
tenha um nome gigante nesta terra. Agora, a vontade de Deus, invista seu dinheiro naquilo que é eterno. Invista seu dinheiro, o seu tempo, os seus recursos naquilo que é eterno. Mas o mundo sempre vai falar, não, acumule mais dinheiro, seja ganancioso, tenha mais, tenha mais, tenha mais. Guarde, você tem que conquistar um bom nome para você aqui. Para quê? Para ir para o caixão, para ficar mais bonito na lápide. O mundo ensina, e a gente às vezes não percebe essa incoerência. O mundo, viva confortavelmente, aproveite daquilo que o mundo pode oferecer aqui. Aquilo que é de mais precioso nesse mundo, aproveite. O Senhor Deus, aí usa até a Bíblia, é Deus do ouro e da prata. Aproveite do melhor desta terra. Esse é o que o mundo ensina. E alguns crentes que pensam que é isso mesmo. Mas não, a vontade do Senhor diz, seja abnegado, deseje a recompensa eterna, o galardão. Deseje aquilo que é eterno. Não fique prestando atenção nisso aqui. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Desejo do mundo, faça um nome para você, um nome grande, seja reconhecido. Aquele ali, triunfou. Aquele ali, ele cresceu na vida. Aquele ali é um exemplo de vencedor. Mas qual é a vontade de Deus? É isso mesmo? A vontade do Senhor é que você não faça um nome grande para você, mas você faça o nome de Cristo grande. Faça o nome de Cristo grande. Pode ser até por meio da prosperidade. Eu cresci na vida, mas em nenhum momento eu pensei em mim. Eu sempre trabalhei para abençoar outros. Essa é a visão de reino. Essa é a visão do Evangelho do Reino de Deus. Ensine os seus filhos a buscarem e a amarem autorrealizações. Ensine os seus filhos, ele precisa entrar na melhor universidade, ele precisa trabalhar na melhor empresa, ganhar o melhor salário. Ensine que ele tem que ter o melhor carro, as melhores roupas. Isso que o mundo ensina. Mas o que o Senhor ensina, ensine os seus filhos a amar e obedecer a Deus. E todas essas coisas são consequências naturais daquele que ama o Senhor. Porque aquele que ama o Senhor, ele vai buscar o melhor emprego, não para sua glória, não para se exaltar. Ele não vai procurar a autoexaltação dele, mas a exaltação daquele que proporciona todas essas coisas. Percebe a inversão da lógica? A lógica do reino de Deus é totalmente diferente da lógica do mundo. Pareça um modelo de revista, transforme a sua aparência física a de um ícone famoso. Vista a roupa do fulano, tenha a aparência do outro, corte o cabelo dessa forma, pinte seu cabelo daquela outra forma. Você tem que parecer com um ícone do mundo. Aquele cantor, aquela cantora, aquele ator, aquela atriz, aquilo que mais chama a atenção dos olhos do mundo, aquela pessoa que é um ícone mundial, que todo mundo bate o olho e reconhece. Se vista como ela, seja como ela, imite-a. Mas a vontade de Deus para nós é: trate seu corpo como o templo do Espírito Santo e cultive uma beleza interior. Busque a santidade, não exteriormente. Busque a santidade. Você é templo do Espírito Santo, você precisa cuidar muitas vezes da sua aparência. Não estou falando que é isso. Agora, o problema do coração é quando você toma esse ícone do mundo como a pessoa que você tem que imitar e não Cristo. Faça atos de serviço quando estiver sem nada para fazer. Sirva ao próximo quando você tiver com vontade, quando der na telha, quando você não estiver tão ocupado assim. Mas a vontade do Senhor para nós não é essa. Seja um servo fiel, mesmo quando for inconveniente ou desconfortável. Seja fiel no seu serviço. Se é para cuidar do seu vizinho, fazer compras a ele, se é para amar a sua família de uma forma fiel, faça isso. Se é para servir no reino de Deus, se envolva com o avanço do reino de Deus. Mas não pense que você ficar confortavelmente é a vontade de Deus para a sua vida. Ou quando talvez a sua agenda melhorar, você se envolva. Ou talvez você ame alguém quando tiver tempo, quando você não estiver tanto cheio de problemas. Não, seja um servo fiel, independente da circunstância, mesmo que às vezes seja desconfortável e inconveniente. O mundo, permaneça casado enquanto o seu cônjuge atender às suas necessidades. Quando não atender mais suas necessidades, dá um tchau, vaza. É isso que o mundo ensina. Se não te tem nada mais a oferecer, abandona. Vai viver a vida é muito curta. Tem tantas outras pessoas disponíveis. Mas o Senhor não nos ensina isso. A vontade de Deus para nós é: sirva o seu cônjuge, a exemplo de Cristo. Ame o seu cônjuge, assim como Cristo amou a igreja. Ame.
mesmo que não tenha mais nada para te oferecer, mesmo que o seu cônjuge esteja acamado e não tenha mais nada para te oferecer, a não ser a presença. Sirva até o fim da vida. Pareça interessante, influente e poderoso. Se pareça grande, se mostre grande. Quando você chegar em algum lugar, espere todo mundo te notar. Chegue assim, devagar, para as pessoas ir percebendo a sua presença, porque você tem que ser notado. Se você não ser notado, abandone esse ciclo de amizades. Eles não te deram um valor devido. É o que o mundo ensina. Você precisa ser notado, observado, aclamado, querido, desejado. É isso que o nosso coração ensina para nós. Mas, mesmo que o nosso coração e o mundo ensinem isso para nós, o Senhor diz para nós darmos preferência aos outros em palavras e ações. Fique por dentro da moda. Fique por dentro da moda. Conheça tudo que há de mais interessante, de novidade no mundo. E se aproprie disso. Você não pode ficar. Você não pode ser chamado de antiquado. Você não pode ser chamado de fora da moda. Eu não quero me associar a isso, ser fora da moda. Não. Mas o Senhor, Ele não nos ensina a ficar por dentro da moda. Isso é o que o mundo ensina. Contente-se apenas em ter roupas. Apenas em ter o básico. O suficiente para a vida. É difícil, né? João, ele está nos lembrando que o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Nós, o povo de Deus, estamos caminhando para um lugar onde não vai mais existir o engano. Esse lugar não haverá mais armadilhas, não haverá mais diabo, não haverá mais pecado, não haverá mais tentação, não haverá mais mundo. O mundo, ele não pode nos dar o que você precisa, ele não pode nos dar o que promete, ele não pode dar o que dura, mas o Senhor, ele nos dá tudo o que nós precisamos. Vou repetir. O Senhor nos dá tudo o que precisamos. Devemos buscar a satisfação em Deus, somente. Você que é reformado e gosta das 5 solas, vamos colocar uma 6ª sola aqui. Seja satisfeito em Deus somente. Seja satisfeito somente em Deus, em nada mais. Esse sim, ele cumpre todas as suas promessas. Ele é aquele que promete e tem poder para cumprir aquilo que promete. O mundo não. O mundo promete, mas não cumpre. E em Cristo nós temos uma herança eterna. Ele promete algo duradouro. O mundo promete coisas passageiras que não pode cumprir, mas o Senhor, ele promete aquilo que ele pode cumprir, e isso que ele promete é eterno. Que o Senhor nos abençoe e nós saibamos lutar contra as armadilhas que o mundo nos coloca. Esses enganos não nos coloquem na gaiola que está preparada para cada um de nós, mas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus nos dominando, aí sim venceremos todas as tentações. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te damos graças pela vida do apóstolo João, que escreveu esta carta para os crentes que enfrentavam dificuldades semelhantes às nossas. O mundo sempre está nos encantando, com a sua flauta ele nos encanta, e muitas vezes nós somos induzidos por esta música, somos levados à armadilha, e muitas vezes ficamos aprisionados lá. Mas nós rogamos que o teu Espírito nos ajude a abraçar tua palavra, a dominar a sua palavra e ser dominado pela sua palavra, e assim vivermos para a tua glória. Nós queremos e desejamos aquilo que perdura para sempre, aquilo que é eterno, e só nós encontramos isso na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Que o Senhor faça assim com a tua igreja, em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz. Antes da gente terminar, lembrando que